Uma influencer digital do Paquistão é eliminada por causa de uma selfie. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então tô trazendo um caso para vocês que aconteceu no Paquistão. Eu avisei vocês no vídeo anterior que eu troquei o nome do canal, agora o nome do canal é Gisele Ildes, mas eu vou continuar trazendo os casos que aconteceram aqui na Turquia também, mesmo porque eu continuo morando aqui na Turquia, mas eu decidi também trazer casos de outros países aqui perto de mim. Então já deixa o seu like se você está curtindo aí dessa nova ideia aqui do canal. Bom, então hoje eu vou contar para vocês a história de Fuzia Azem. Ela era mais conhecida como Kandel Baloch e ao longo do vídeo aqui vou sempre estar chamando ela de Kandel porque era assim que ela gostava de ser chamada. Ela nasceu no dia 1º de março de 1990 em um vilarejo conservador na área rural do Paquistão. Ela era modelo, atriz, cantora, ativista e influencer digital. Ela passou grande parte da infância dela no vilarejo de Shah Sadar Din, que é um dos lugares mais conservadores do Paquistão. Eu já quero também pedir para vocês desculpas se eu estou pronunciando aqui os lugares errados, tá? Porque eu não falo a língua deles. Então já peço desculpas pela minha pronúncia, tá? Mas então a Kandel, ela vem de uma família muito simples. Ela tinha 6 irmãos e 2 irmãs e os pais dela plantavam ali no terreno e viviam da plantação. Eles eram tão simples ao ponto de que eles não tinham televisão em casa e tinha também somente um horário certo do dia que eles iriam ter energia elétrica, para vocês verem as condições que eles viviam. Quando eles eram pequenos, a irmã dela conta que elas adoravam assistir TV e elas não tinham a TV em casa, né? Então elas geralmente saíam à noite para assistir TV na casa dos vizinhos. E elas pediram muito para os pais dela para tentar comprar uma televisão. Eles conseguiram ali um dinheiro e tal para conseguir fazer essa compra. E a partir dali que eles começaram, então que eles tinham a TV em casa, a Kandel, ela ficou assim deslumbrada, ela adorava assistir, né, essas novelas que tinham lá, adoravam as artistas da TV e ela sempre falava, um dia eu vou ser que nem essas mulheres da cidade grande, vou cantar que nem elas também na TV. Então quando a Kandel entra na adolescência, os pais dela decidem então casar a filha. Isso é uma prática muito comum até hoje no Paquistão, tá? Dos pais então casarem as filhas muito cedo. A idade que ela casou tá meio difícil de encontrar a informação verídica na internet. Eu assisti vários documentários aqui sobre esse caso e eu vi os documentários, a mãe dela falando que ela casou quando ela tinha aproximadamente 14, 15 anos de idade, mas a própria Kandel também fala que ela tinha 17, então foi por aí, tá? Por essa idade aí que ela se casou, mas fato é que ela se casou quando ela era menor de idade ainda. E o casamento dela não foi feliz, porque foi um casamento arranjado, ela não queria se casar de jeito nenhum, mas mesmo assim então ela foi morar na casa desse novo marido aí, né? E lá ela sofreu muito dentro dessa casa. Ela fala, Kandel, que ele machucava ela e chegava a queimar ela com cigarros na área do pescoço e tal. Ela chega a engravidar, ela tem um filho, mas depois de 2 anos de casamento somente, ela decide então fugir daquela vida ali, né, terrível que ela estava vivendo, e ela foge e vai com o filho dela para um abrigo de mulheres lá no Paquistão. Só que algo muito ruim vai acontecer dentro desse abrigo, porque o filho dela fica doente e ela era realmente muito pobre, ela não tinha dinheiro suficiente para dar o tratamento ali, né, para o filho. E ela decide então dar a guarda do filho dela pro, né, marido, pro pai da criança. Eles realmente se divorciam depois daqueles 2 anos, o que foi terrível para ela também, tá? Porque ela conta depois em entrevistas, quando ela já está, né, mais velha, falando que ela se arrepende muito de ter dado a guarda e que ela iria ainda lutar por esse filho, ela queria esse filho de volta. Mas enfim, isso aconteceu, né, na vida dela, então ela decide mudar de cidade e investir na carreira artística dela, porque era o sonho dela cantar, dançar. E quando ela faz essa mudança, então ela muda o nome também. Então ela adquire esse nome artístico aí, Kandel Baloch, que é o nome que ela vai ser conhecida até hoje. Então em 2013 ela participa do Pakistan Idol, que seria como se fosse um American Idol lá do Paquistão, né? Um show de talentos. Ela faz a audição, mas ela começa a cantar e ela não tem um resultado positivo, na verdade. Os jurados ali, eles até baixam a cabeça
nossa, assim, sabe? Porque realmente ela não estava cantando muito bem. Só que mesmo assim, ela começou a ficar famosa nesse ponto. Por quê? Ela tinha uma personalidade muito forte, ela era diferente. As pessoas falavam que ela era inesquecível, sabe? Ela fazia coisas assim, falava coisas, era uma mulher diferente dentro do Paquistão. Então, mesmo que ela não tenha passado na audição, todo mundo dali daquele ponto já começou a conhecer a Kendall Baloch. Ela saiu, então, ficou arrasadíssima, chorou muito que ela não passou e ela decidiu procurar um agente artístico. Ele, então, começa a cuidar da carreira dela e a carreira dela realmente vai subindo, né? Ela vai ficando famosa. Ela começa trabalhando como modelo, faz algumas fotos, faz alguns shows também cantando e, então, ela também entra nas redes sociais, porque essa época aí, né, de 2013, então nós temos aí o Facebook, estava bombando naquela época, e é ali que ela começa também a fazer mais e mais sucesso ainda. Por quê? Ela era uma mulher no Paquistão, um país super conservador, e ela era muito audaciosa, sabe? Ela fazia vídeos assim muito sexys nas redes sociais. Tinha muitos haters também, muitas pessoas não aprovavam o que ela estava fazendo, mas ela não estava nem aí. Ela falava: ai, não tô nem ligando para esse povo aí, sabe? Eu sou linda mesmo, vou mostrar aqui que eu tenho para mostrar mesmo. E fazia vídeos assim engraçados e ao mesmo tempo muito sexys nas redes sociais. Agora, fora das redes sociais, ela também participou de algumas novelas, né, feitas lá no Paquistão, e a irmã dela conta que ela estava participando de algumas novelas que não passavam na TV aberta, e ela ainda ligou para ela e falou: olha, tenta participar de uma da TV aberta que eu consigo daí assistir você. E outra coisa, tenta participar de uma novela que é a partir das 8 horas da noite, porque é esse horário que eu começo a ter energia elétrica aqui em casa, daí assim eu posso assistir você também, pra você ver como a família dela era muito simples mesmo. Os pais da Kendall, ao contrário de muitas famílias conservadoras lá do Paquistão, eles não tinham vergonha dela, e eles gostavam do que ela fazia, sabe? Eles contam que quando ela ia aparecer na TV, então nas novelas, eles já pediam para ela avisar eles, e eles ficavam na frente da TV esperando, assim, horas até começar a novela para não perder nenhum minuto da filha, então, lá na TV. Mas aonde ela fez muito sucesso mesmo foi nas redes sociais, que ela estava lá, né, se mostrando de um jeito mais audacioso, assim, coisa que nenhuma paquistanesa tinha feito até então. E a conta dela lá no Facebook começava a crescer, e ela começou a ganhar muito dinheiro. E uma das primeiras coisas que ela fez foi tirar os pais dela daquela casinha simples que eles moravam, que ela também morou quando era pequena, e colocou eles numa casa muito maior, mobiliou a casa toda, comprou os sofás, comprou as TVs, comprou tudo para eles, e também ela ajudava nas despesas da casa até o dia que vai acontecer tudo, tá? Ela sempre ajudou os pais, sempre deu todo o apoio ali financeiro para os pais dela também. Ela, na verdade, tirou a família dela da miséria com esse trabalho que ela estava fazendo na internet. Então a fama dela continua crescendo cada vez mais. Ela é chamada várias vezes para participar de programas de TV no Paquistão, estilo talk show, sabe? E falar sobre questões da cultura do Paquistão, do papel da mulher no Paquistão. Ela fazia muito essa quebra de tabus e ela batia muito nessa questão e enfrentava todo mundo lá também, o que foi um choque para muita gente. Então, com certeza, ela continuava tendo os haters, mas muita gente estava apoiando ela e ela estava servindo de exemplo para muitas mulheres lá no Paquistão que até então tinham que se esconder dentro de casa. E como tinha então a Kendall fazendo tudo aquilo, era um espelho para ela, sabe? Para tipo, talvez essa vida seja melhor, talvez eu possa ser alguém também. Não preciso só casar, viver, né, à sombra do meu marido. Posso ser independente, que nem a Kendall também é. E uma das maiores polêmicas da carreira dela foi em 2016. Esse é o ano que tudo vai acontecer. Em março de 2016, o Paquistão ia jogar uma partida de cricket contra a Índia. Esse jogo ia ser no dia 19 de março de 2016, mas poucos dias antes ela vai então nas redes sociais fazendo os vídeos lá dela, e ela fala: eu vou fazer uma coisa para vocês, meus seguidores. Se o Paquistão ganhar a partida, eu vou fazer um strip
dance aqui para vocês, para todos os meus seguidores aqui. Isso aqui, gente, foi assim, polêmica e, nossa, deixou ela muito mais famosa ainda, porque, meu Deus, uma mulher no Paquistão fazer isso nas redes sociais, como assim? Mas quando chegou o dia da partida, o Paquistão acabou perdendo e ela não fez dança nenhuma para seguidor, porque só se ganhasse ela iria fazer, né? E uma coisa muito interessante também de saber da vida dela é que muitas pessoas chamavam ela de Kim Kardashian do Paquistão, porque ela era muito parecida e porque ela era muito sexy, mas as pessoas, os amigos dela, eles falam que não, esse título não é bom para ela não, porque ela é muito mais do que a Kim Kardashian. Quer dizer, ela veio então de uma família extremamente simples, vivia quase que na miséria realmente e fez um sucesso extremo e ganhou muito dinheiro. Então, se comparar com a Kim Kardashian, a vida da Kim Kardashian foi fácil, né, comparada com a vida da Kendall. Mas nem tudo eram flores na vida da Kendall. Claro que ela tinha muitos haters, muitas pessoas não aceitavam o que ela estava fazendo e falavam que era uma vergonha tudo aquilo que ela fazia. E agora que eu vou começar a contar para vocês a virada realmente da vida dela, o que foi, na verdade, o início do fim. Então, nesse mesmo ano de 2016, ela aparece num desses programas de TV aí, de talk show, e está ela, o apresentador do programa, e uma outra pessoa que se chama Mufti Abdul Kavi. Vou chamar ele somente de Kavi a partir daqui. Ele é um líder religioso, um líder espiritual. Eu acho que para ser mais fácil de entender, ele seria como se fosse um padre para os católicos, então seria isso para os muçulmanos, tá? Mas não exatamente isso, mas só para fazer uma comparação. Mas ele não seria somente um padre, ele seria um bispo, porque ele tem um cargo muito maior dentro ali do Islã, uma posição muito maior e de muito respeito. Ele é conhecido em todo o Paquistão, ele participava de vários programas de TV e sempre falando a importância da mulher ter o corpo sagrado e ela tem que cobrir esse corpo porque ele é de Deus, não sei o quê. Então ele traz todo esse lado do conservadorismo mesmo extremo. E então eles colocam os dois nesse programa de TV que é totalmente oposto. Ela, que é super liberal e está batendo ali de frente não só com as pessoas que são extremamente conservadoras, mas também com política, tá? Porque ela tinha muitos ali discursos de políticos mesmo, que ela ia contra o governo, ela era bem afrontosa mesmo. Então colocaram ela para debater com esse líder religioso também extremamente conservador. Existe uma pequena briga, mas não chega a ser uma briga, mas ao mesmo tempo o programa fica mais ou menos tranquilo e fica até engraçado, sabe? Porque são os opostos mesmo. E no meio daquela conversa ali, o Kavi vira e fala: quando é que eu vou te conhecer? E ela até dá uma risadinha, assim, sabe? E o público também, as pessoas, né, da plateia ali, também dão uma risada, assim, na hora. Falam: como assim? Colocar esses dois para se conhecer, que é totalmente contrário um do outro. Mas, enfim, acaba o programa ali, um programa que deu uma audiência, né, incrível para aquela TV. E realmente os dois marcam de se encontrar no hotel aonde o Kavi estava hospedado algumas semanas depois do programa. Esse encontro aconteceu em 20 de junho de 2016. E é aqui que realmente o pesadelo vai iniciar na vida da pobre Kendall. Por quê? Bom, ela se encontra então com ele dentro do quarto do hotel. Até hoje ninguém sabe falar quem foi que convidou quem para se encontrar dentro desse quarto, que já é muito polêmico, né? Mas enfim, ela faz os vídeos para a internet, né? Para as redes sociais dela, e ela faz várias selfies também. Essas são as selfies que realmente acabaram com a vida dela. Porque as selfies que ela fez, ela estava então em poses mais, né, audaciosas, assim como ela era mesmo, né? Mais sexy e tal, e do lado dessa pessoa. Então, isso foi visto como um escândalo muito grande. Os fiéis não aprovaram, que ali os seguidores do Kavi, e também o mais importante de tudo foi essa selfie aqui. Foi essa então que realmente destruiu ela. Por quê? Ela tira foto com a Shesha, que é esse chapéu aí dos muçulmanos, que muitos líderes religiosos aqui usam também, e é uma afronta muito grande. Para a gente entender melhor o que seria isso, seria colocar, não sei, mas uma mulher, uma garota da Playboy, uma bunny da Playboy com a batina do padre, sabe? Então foi um escândalo muito grande, saiu nos jornais tudo quanto é lugar,
E depois dessa selfie, então, que os dois tiraram juntos, o Kavi, foi retirado da posição que ele tinha lá, ele foi realmente afastado de todas as suas atividades dentro lá da mesquita. Mas vocês acham que é só isso? Não, não, não. É muito pior ainda, porque daí os dois resolveram também participar novamente de um outro programa de TV, de um talk show, logo depois dessas selfies, do escândalo todo que aconteceu. E ali naquele programa, eles brigam realmente ali no palco, tá? Porque o Kavi fala, olha, eu chamei ela para dar ali a orientação, né, espiritual para ela. Eu saí para atender um telefone, não sei o que, para ver um convidado. E quando eu voltei, eu vi que ela já estava então com o meu chapéu ali na cabeça dela. Não deixei ela fazer isso, mas também a Kendall fez algo ainda mais corajoso ainda, tá? Por quê? Ela falou, olha, quando eu cheguei nesse hotel, a gente começou a tomar chá, eu tava tomando Coca-Cola, e ele pegava do meu copo. Ele bebia do meu chá, ele bebia da minha Coca-Cola e ele chegou também a fumar o meu cigarro que eu estava fumando. E eu ainda perguntei para ele, né, por que você está fazendo isso? Ele falou, porque a gente vai começar a dividir tudo, né, pra gente se amar. Ela queria então dizer que ele tinha dado em cima dela. E pior ainda, ela afirmou ali de pé junto que ele tinha falado para ela, olha, eu tenho 17 esposas e eu quero que você seja a 18ª. E isso o Kavi negando tudo, tá falando, não, eu jamais falei isso e tal, tal, tal. E ela falava, você é mentiroso, para de mentir, conta a verdade. E depois desse programa, é claro que tem muita gente que gostou de ela ter então ali mostrado a verdadeira face, foi assim que eles falaram, tá? Na época, mostrado a verdadeira face do Kavi, mas muita gente também não aprovou e tinha muita gente com ódio dela mesmo. E ela começou a ser ameaçada várias vezes. Eram mensagens também absurdas lá nas redes sociais dela e ela começou a realmente temer pela sua própria vida. E algo ainda fica muito pior, que foi daí realmente a sentença dela. Por quê? Depois que deu todo esse rolo, então, muita gente ali, né, revoltada com ela e tal, a mídia veio então e descobriu o passaporte dela e colocou na mídia, em todos os jornais do Paquistão, isso saiu, a foto do passaporte dela com o nome original dela de Fuzia Azem. Quando eles revelam então o passaporte dela, eles revelam o nome da família, da onde que ela vem, aonde que ela nasceu, quem são os pais, quem são os irmãos, e isso deixa ela muito exposta e a família toda exposta também, porque como ela era muito audaciosa e tal nas redes sociais, né? Isso é considerado uma vergonha muito grande no Paquistão. E se você envergonha a sua família no Paquistão, você pode ser eliminado a qualquer momento, porque quando você está envergonhando a sua família lá no Paquistão, então é considerado que você está desonrando a família, o que dá abertura para a pessoa então poder cometer o crime de honra. Eu vou falar essa palavra somente uma vez, tá? Para o meu vídeo não cair. A partir daqui eu vou chamar de ato em nome da honra, tá bom? Mas esse é a palavra que realmente é chamada, esse ato aqui. Eu vou falar sobre isso depois no final do vídeo, tá? Porque eu não quero cortar a história aqui no meio para vocês, tá bom? Mas então o que vai acontecer? Ela fica com muito medo, teme muito pela sua vida e ela vai na imprensa e dá uma entrevista falando que, olha, eu tô sendo ameaçada, eu tô com medo de perder a minha vida, eu já entrei em contato com a polícia várias vezes, pedi a proteção deles, mas eles até agora não me ajudaram em nada, então eu tô pedindo para vocês, as pessoas estão me ameaçando, os seguidores do Kavi estão me ameaçando, ela falava assim, tá? E outras pessoas que eu não sei quem são, mas eu realmente estou com muito medo. Ela pediu ajuda e isso foi alguns dias antes de tudo acontecer. Bom, ela desesperada, então ela liga para a mãe dela e fala, olha mãe, eu vou aí para casa porque eu tô num estresse muito grande, a minha vida mudou completamente, eu preciso relaxar e vou ficar aí uns dias com vocês. E a mãe dela fala, vem minha filha, vem. A mãe dela conta que quando ela chega no aeroporto, ela tá toda coberta, inclusive a cabeça, os braços também, e ela já estranha, ela falou, meu Deus, ela tá realmente com medo, porque a Kendall, ela não se vestia assim, ela jamais cobria a cabeça nem nada, ela era bem, né, ela era liberal, ela era uma mulher diferente, corajosa,
E ali ela estava como uma fugitiva realmente chegando ali na casa dos pais. Mas então ela chega na casa dos pais e ela acha que ela está segura ali com a família dela, né? Mas será? Será que ela está segura mesmo? No dia 15 de julho de 2016, eles jantam à noite. Está nessa casa ela, o pai, a mãe e o irmão mais novo dela. Esse irmão mais novo, ele tinha 2 a 4 anos de diferença dela somente. Esse irmão, que se chama Wassem, ele então resolve servir o leite para todo mundo. Ele coloca então 4 copos, coloca o leite, né, nos 4 copos, e ele coloca calmantes no copo da mãe dele, no copo do pai dele e no copo da Kendall também. O copo dele, obviamente, não tinha calmante nenhum. Todos eles tomam o leite e todos eles vão para a cama cedo, né? Porque eles estão ali sob o efeito do calmante, nem sabendo, na verdade, que eles tinham tomado aquilo. Aproximadamente 11h30 da noite, todo mundo então já está dormindo, inclusive a Kendall. A Kendall está num quarto diferente. Então esse irmão, o Acel, ele vai no quarto dela. Ela está dormindo, ele coloca um grampo no nariz dela e segura aqui até ela parar de se mexer. Então ele sai e foge da casa. O dia amanhece e a mãe dela conta que ela acordou com a cabeça muito pesada, meio grogue, não sabendo o que estava acontecendo, e ela conta que ela foi ainda segurando as paredes, assim, era aproximadamente 7, 8 horas da manhã, e ela começou a fazer o café da manhã e ela gritou várias vezes para Kendall: Kendall, acorda, vem tomar café, vem tomar café. E o pai dela também conta que eu escutei a minha mulher, né, chamando a Kendall não vinha e tal. Então a mãe vai no quarto para realmente acordar a filha. E ela fala que ela chegou a tocar nela assim, ela não respondeu, e ela estava com a coberta em cima, até a cabeça dela. E ela falou que quando ela puxou a coberta, ela olhou para a filha e falou: meu Deus, a Kendall não está mais aqui. E ela já começou a gritar muito alto: a Kendall se foi, alguém fez isso com a minha filha, a Kendall se foi. Tão alto foi o grito da mãe que os vizinhos chegaram também na casa para ver o que tinha acontecido. E realmente a Kendall já estava ali sem vida. A Kendall tinha 26 anos de idade. A polícia do Paquistão começa a investigar rapidamente e logo eles já chegam a uma conclusão. O policial que estava encarregado era uma policial feminina, que até hoje ela disse que parte o coração dela de ver como estava aquela mulher que era tão linda nas redes sociais, naquele estado ali, né, que ela encontrou. E como tudo aconteceu. Então, rapidamente eles já sabem que foi o irmão dela realmente que fez e eles já começam a procurar. E nesse mesmo dia 16 de julho de 2016, eles já conseguem prender várias pessoas que eles acham que estão conectados ali, que fizeram parte também. Entre eles está o irmão, o Wassem, e também um outro irmão foi preso junto. Tem primo também na jogada, o taxista também que saiu ali do carro, né, fez a fuga então todos são presos. Mas logo que eles são presos, a imprensa faz ali uma coletiva de imprensa e eles colocam eles para falar. Então, o Wassem, esse irmão, ele confessou tudo, logo de cara, e muito frio, aliás, ele foi. As pessoas perguntaram: foi você? Foi você que fez? Ele falou: foi sim, fui eu. Fui eu que segurei aqui na minha irmã. E fui eu que dei o calmante também para eles. Ele fala que o irmão dele não tem nada a ver com isso e que ele fez tudo isso sozinho. E também ele adiciona uma informação muito importante, porque eles perguntam: por que você fez isso? Ele fala: porque ela estava fazendo essas coisas nas redes sociais e isso é vergonhoso para nossa família. Entra aí o ato em nome da honra, lembrando, né? E ele fala ainda: as coisas ficaram muito piores depois que ela fez a selfie com o Kavi. Por isso que todo mundo até hoje fala que a razão de tudo ter acontecido isso foi por causa das selfies. Bom, nesse período, na verdade, alguns dessas pessoas ali que estão ligadas vão ser libertados, tá? Absolvidos do caso. Outros deles vão fugir para a Arábia também e aí vão estar procurados pela polícia, mas parece que até hoje não conseguiram encontrar. O
O Kavi também chegou a ser interrogado várias vezes, mas ele sempre deu uma razão ali, falou que ele não tinha nenhuma ligação, mesmo que eles tinham brigado, ele jamais faria isso com uma pessoa, tirar a vida, né, mandar tirar a vida de uma pessoa. E ao longo da investigação, o Kavi, ele chega a ser preso algumas vezes, tá? Se não me engano, foram 2 vezes que ele foi realmente preso, mas ele prestou o depoimento da primeira vez, foi liberado, e da segunda vez, a policial lá que era encarregada, ela fala que ele falou que estava tendo um ataque do coração e eles tiveram que deixar ele ir para casa para descansar alguns dias, acabaram não prendendo de novo, não sei o quê, mas muitas pessoas acreditam que ele estava fingindo esse ataque do coração aí, tá? Só para poder voltar para casa. Mas fato é que o Kavi, ele chegou a dar vários depoimentos e eles nunca conseguiram provar realmente que ele tinha ligação no caso, então ele nunca foi realmente preso por um longo período de tempo. A única pessoa que ficou presa mesmo foi o irmão Wasim. Então, nesse tempo também, aconteceram muitos protestos no Paquistão, porque a Kendall, ela era muito querida por muitas pessoas, odiada por outros, mas querida por muitas pessoas. Para vocês verem o nível da fama dela, o funeral dela foi transmitido ao vivo pela TV. Bom, e o irmão dela, então, confessou tudo e falou que fez tudo isso para limpar a honra da família. Agora que a gente entra aqui na questão do ato em nome da honra. Bom, essa lei aí, não sei se eu posso chamar de lei, ela foi criada na antiga Roma, mas muitos anos atrás, e muitas pessoas não sabem, mas essa lei ela foi criada antes mesmo do Alcorão ser escrito. Então, o ato em nome da honra, ele não tem nada a ver com religião, tá? Que isso fique bem claro, porque as pessoas confundem isso com o Islã, ser alguma coisa do Islã. E não é, tá? Isso aqui é uma tradição, é uma questão cultural mesmo, que sobreviveu em muitos povos continuaram aí, né, seguindo essa lei e até hoje muitos países seguem, mas o Paquistão até aquela época de 2016 seguia essa lei também. E tudo vai mudar por causa da Kendall. Mas qual que é a regra do ato em nome da honra? Bom, para dar um exemplo aqui, o que seria justificável o ato de honra, segundo, né, essa lei aí, seria se a mulher dormir com um homem antes dela se casar, ou se o homem ou a mulher trair, né, depois do casamento, ou se a pessoa fizer alguma coisa vergonhosa, no caso, se a mulher se vestir de uma forma audaciosa, que era o caso da Kendall, algo então que envergonhe realmente a família e que deixe a família então desonrada. Tem muitos mais exemplos, tá? Tem muitos mais detalhes dentro da lei, tá? Mas eu vou falar somente por cima aqui para vocês. Então, por exemplo, se numa família a mulher trai o marido, então qualquer outro membro dessa família, o marido, o pai dessa mulher, o irmão dessa mulher, qualquer um dos familiares ali desse círculo familiar, ele poderia então tirar a vida dessa mulher. E quais seriam as consequências dele depois de tirar a vida da pessoa? Bom, se o chefe da família, então o pai da família aqui, né, que sempre é o chefe, é o homem, tá? Então tem que ser um homem. Se o pai da família ou o irmão mais velho, no caso do pai já tiver falecido, ele perdoar essa pessoa que tirou a vida ali da mulher, então ele não vai preso, ele não precisa ser julgado, ele é uma pessoa livre. Ele seria, então, o ato em nome da honra dele seria justificável. Isso aqui acontecia então no Paquistão e ainda acontece em outros países. Aqui na Turquia não existe a lei do perdão, que fique bem claro, tá? Atos em nome da honra, infelizmente ainda acontece aqui na Turquia, porque tem muita gente, tem ovo podre em tudo quanto é canto, mas eles são sim severamente punidos pelo governo da Turquia. Tanto é que eu já fiz vários vídeos aqui sobre esses atos em nome da honra, e vou deixar aqui passando o card para vocês darem uma olhadinha, tem vídeos muito interessantes aqui no canal. Mas então, no caso da Kendall, como que seria? O irmão, então, eliminou ela, né? Então, se o pai dela perdoasse o irmão, no caso, o filho dele, ele não precisava ficar na cadeia, ele já estava livre. Mas então as pessoas vão perguntar, né? O advogado estava a perguntar para ele, você vai querer dar o perdão para o seu filho?
E o que ninguém imaginava no Paquistão é que esse pai falou: não, eu não vou visitar ele na cadeia. Se ele vier aqui, eu vou mandar ele embora. A minha filha, Kendall, ela era uma mulher muito corajosa e eu não vou perdoar e nem esquecer esse ato brutal. Então esse pai aqui também, ele foi contra tudo que acontece no Paquistão, porque na maioria dos casos de atos em nome da honra, pasmem, tá? Mas a maioria dos casos eles não vão presos porque realmente a família perdoa. A família perdoa eles. E tinha uma questão ainda maior que o Wassem, então, como o pai não iria perdoar, ele poderia então enfrentar a pena capital, que no caso, né, existe lá no Paquistão. E eles perguntam para o pai dele, fala: tá, mas ele pode enfrentar a pena capital, você tem certeza disso? Seu filho pode partir também. E ele ainda fala assim: olha, minha Kendall, ela era minha flor, ela era tudo para mim. Ela era minha alma, meu coração. Ele não podia ter feito isso com ela. Agora que ele fez isso com ela, cadê a honra dele? Isso é honrado? Isso é ser honrado para ele? Não, não vou perdoar. E se ele tiver a pena capital, então ele tem que sofrer as consequências. Um orgulho muito grande esse homem, né, enfrentando também todas as barreiras lá dentro do Paquistão pela filha dele. Mas ele fala ainda nessa entrevista: olha, não foi ele que fez isso com a minha filha? E a pena capital não é isso? Eles não vão pendurar ele? Não é da mesma forma que ele vai partir então? Então que isso seja feito. Ele tinha que ter pensado nisso antes de ter tirado a vida da minha florzinha. Gente, é muito emocionante. Assistam a entrevista dele, tá? Tem várias aqui, vários documentários sobre esse caso no YouTube. Não muito recentes, são de 5, 6 anos atrás. Então, o julgamento da Kendall demorou muitos meses, na verdade. Os pais não foram nas audiências, pelo menos nas primeiras eles não foram, mas aconteceu uma confusão muito grande dentro do Paquistão nessa época. Por quê? Muitos protestos foram feitos para que esse ato em nome da honra não possa mais ser perdoado no país. E realmente eles conseguiram mudar a lei. Aproximadamente 3 meses depois que a Kendall, então, né, sofreu aí esse ato em nome da honra, eles retiraram essa questão do perdão. Não, toda pessoa que fizer isso a partir de agora, então, tem que sim ser julgada. Isso aqui foi uma vitória muito, mas muito grande, mas foi por pouco tempo, gente, foi por pouco tempo. Bom, depois então passa algum tempo e realmente sai a sentença do Wassem. Bom, a sentença sai em setembro de 2019 e ele foi condenado à prisão perpétua. Mas não pensem que ele ficou lá para sempre, não. Bom, passados alguns anos, então, agora em fevereiro de 2022, o advogado do Wassem anunciou que o Tribunal de Apelação libertou o Wassem e parece que até absolveram do caso. Isso aqui, essas informações, a gente não tem exatamente tudo o que aconteceu, porque foi o advogado do Wassem que veio público falar que o cliente dele já estava então livre, mas não foi compartilhado nenhum relatório oficial do governo para a imprensa. Mas fato é que realmente o irmão dela está nas ruas novamente e dando um mau exemplo para as outras pessoas, né? Porque ele estando na rua, então dá liberdade para outras pessoas fazerem a mesma coisa com a mãe deles, com a irmã deles, com a mulher deles, porque eles sabem que eles saem impunes dali. Isso aqui que é a importância muito grande desse vídeo, porque essa história foi contada na mídia várias vezes, foram feitos vários documentários. Eu encontrei na internet, na verdade, muitos documentários em inglês. Eu não consegui encontrar nenhum em português. Se tiver, até compartilha aqui para mim, por favor, nos comentários. Eu vou adorar assistir também. Mas os documentários que eu assisti foi até ele ter lá a declaração da prisão perpétua. Então, tá todo mundo achando até hoje que tá tudo bem, tá tudo resolvido no Paquistão, as mulheres estão mais livres lá, né? O ato em nome da honra, então, não pode mais ser perdoado, mas não é bem assim, não, porque ele foi libertado agora em 2022. Por isso que é muito importante que a gente não deixe essa história ser esquecida. Bom, eu tô contando aqui, então, a resolução desse caso até agora no ano de 2022, mas se tiver mais pessoas contando sobre isso, né, de que, olha, as coisas não mudaram realmente lá, ainda muita coisa precisa ser feita. Tem muita mulher sofrendo nesse momento no Paquistão, em casa, morrendo de medo de ser eliminada a qualquer momento por qualquer pisada errada que ela dá.
São aproximadamente 5.000 pessoas que perdem as suas vidas todos os anos em nome da honra. Entre eles estão homens também, porque eles podem também retirar a vida de homens, tá? Eliminar e ser perdoados, então, por causa disso. Mas a gente sabe que o número de mulheres é muito, mas muito maior em relação aos homens. E também é muito importante falar que desses 5.000 que acontecem no mundo todo, 1.000 deles são somente no Paquistão. A situação lá das mulheres é realmente, mas realmente muito triste. E a gente precisa dar voz para essas mulheres, né? Contar mais a história delas. Talvez, né, o mundo falando sobre o assunto, talvez alguma coisa mude lá. Eu escutei muitas psicólogas falando sobre o assunto e policiais, né? Eu assisti os documentários e tal, falando que a questão também não é só criar uma nova lei, mas realmente implementar essa lei e também educar as pessoas de que a mulher não é uma propriedade do homem. A mulher, ela tem o direito de ser o que ela quiser, de ela ser independente. Ela não precisa estar ali acorrentada com o homem. E é isso que o ato em nome da honra, né, dá essa abertura ali para eles fazerem isso, porque eles consideram realmente a mulher sendo uma propriedade deles. Outra coisa também muito importante, que é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, é de desmistificar essa questão de que o ato em nome da honra tem a ver com a religião. Esses documentários é muito importante que vocês assistam também, porque são os próprios muçulmanos falando que, olha, não tem nada no Alcorão que diga que a pessoa tem o direito de eliminar, de tirar a vida de uma pessoa em nome da honra. Isso aqui não tem nada a ver com religião, mesmo porque é uma ignorância a gente pensar que tem a ver com religião, porque essa lei ela foi criada até muito antes mesmo do Alcorão ser escrito. Então não confundam, tá? Religião, isso aqui é uma questão de tradição, né? Que tem que ser banida aí de todos os países do mundo. Essa lei do perdão dá abertura para eles fazerem mais e mais atos como esse. Eu espero realmente que vocês tentem, né, compartilhar essa história para mim e também falem com os outros youtubers que falam, né, sobre esses casos aqui ao redor do mundo também. Fala para eles, olha, conta também a história da Candel. Não deixa que a história dela seja esquecida, não deixa que o fato de ela ter perdido a vida lutando para que as coisas mudassem lá no Paquistão, que seja em vão, pelo menos que faça alguma diferença. Então é isso, lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, de casos, né, que aconteceram aí no mundo todo, que eu vou estar trazendo sempre casos agora mais perto aqui de mim, que eu moro na Turquia, vou continuar trazendo os casos da Turquia também, que são muito malucos. E se você está gostando das histórias, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações, porque terça-feira que vem nós já temos um encontro marcado, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.